Hoje, dia 10 de setembro. Sejam todos aí bem-vindos a mais um podcast aqui do Problemas e Soluções do jornal Folha de Séries. Hoje temos aqui um convidado especial, personal trainer, escritor de 6 livros. 8 livros, e alguém que dedica parte da sua vida também na inclusão do autismo. Vai poder nos ensinar muita coisa hoje nos problemas e soluções. Raul, fica bem à vontade primeiro. Obrigado. Se apresente, fala um pouquinho de você, de onde você veio. Você tem uma família muito bacana, fica à vontade aí para lembrar essa ligação, porque você é essa pessoa tão especial. Fica à vontade, o microfone é seu. Claro. Muito obrigado por essa oportunidade, né? Primeiramente é um prazer estar aqui para poder falar um pouco de mim, dos projetos e principalmente dessa causa que me movimenta hoje, que é o autismo. Então, me chamo Raul Faria Lima, eu sou filho de Rianápolis, né? Boa parte da minha vida eu morei ali em Rianápolis e me formei em Educação Física. E boa parte do trabalho que eu fiz na minha vida foi como personal trainer, que é o que eu faço hoje. Então já tem 11 anos aí que eu estou aqui na região de Ceres e Rialma, né? Trabalhando como personal, ministrando cursos na área. Hoje eu sou casado, sou pai de 3 filhos. E inclusive o Connor, que é a motivação do início da minha escrita desses livros, né? Que é o meu filho autista, que eu vou falar bastante dele aqui hoje. Me fala pra gente, o que te motivou a escrever 8 livros? Sim. Eu sempre gostei muito de ler e escrever. Eu, quando criança, uma das coisas ali que a minha mãe usava para me fazer ficar quieta, era uma criança bastante hiperativa, era ler. Então eu aprendi a ler e escrever em casa ali por volta dos 3 anos. Antes mesmo de ir para a escola, a minha mãe e a minha irmã, né, me ensinaram. E aí eu era apaixonado nessas revistas em quadrinho e tudo, naquela época, então eu fui crescendo com essa motivação. No início da minha adolescência, eu era um aluno na escola, assim, o que hoje a gente chama de custoso, porque eu era um pouco desinteressado nas aulas, eu não achava muita motivação, e naquela época, como não se podia dispensar o aluno da escola, né, mandar embora para casa, eu ficava muito na biblioteca, ali por volta dos 12, 13 anos. Então eu comecei a descobrir uma leitura mais enganjada naquela época. Lia muita coisa que às vezes eu não entendia naquela época, mas foi me despertando. E nessa época mesmo a paixão pela escrita apareceu. Então a maioria das coisas que eu tenho hoje publicado e que eu estou escrevendo são coisas ali do início da minha adolescência até o início da fase adulta, por volta dos 20 anos. Eu escrevi muito. E há pouco tempo agora eu achei um HD antigo e eu encontrei essas coisas. E aí eu falei, nossa, agora com a tecnologia que ajuda, eu vou começar a publicar isso. Começou assim o projeto. Parabéns até por aí, né, por estar resgatando essas memórias, né, que tem lá de trás. Se ter dado sorte de achar isso aí, isso é muito justamente bom, né? Tá vendo que está sendo iluminado, né? Isso aí tem uma luz aí por cima aí te abençoando, te guiando nisso aí. Mas para quem não sabe, ele é filho da Irenice, nossa querida Irenice de Rianápolis, uma pessoa muito sábia, muito amiga da comunidade toda de Rianápolis. Por isso, Raul tem essa pessoa também. Irmão da Ácido também, pessoa que contribui muito aí com a cidade de Rianápolis, na parte de meio ambiente. Ela tem salvado muito aí o meio ambiente na região, dando exemplo também. Olha, qual foi o ponto de partida então? Foi essa parte? Foi. Então, assim, o primeiro livro que eu dessa vez que eu terminei e publiquei é um livro sobre o autismo. Eu já tinha essa história começada de quando eu tinha meus 18 anos. Eu era um adolescente ali muito focado em política, eu adorava política. Então na época eu comecei a escrever uma história de ficção sobre política. Eu queria falar sobre política na cidade. E aí, por algum motivo, eu desisti na época. E quando eu encontrei essa história, eu falei, nossa, eu vou terminar essa história, mas o mundo hoje é outro. Então eu resolvi usar o autismo para terminar esse livro. Eu fiz uma história de ficção voltada para adolescentes, né? A pessoa já no início da adolescência, como pano de fundo. É uma história legal, que o adolescente vai ler, você tem vampiros, tem essas coisas que hoje em dia é vendida nessa faixa etária.
Mas a ideia mesmo é fazer uma divulgação científica do autismo. Nesse livro tem personagens que são neurodivergentes, né? Autista, TDAH, criança com toque. E dentro desses personagens eu vou desenvolvendo características e ao final de cada capítulo eu coloco um informativo sobre alguma coisa do autismo. Eu só não trouxe um hoje porque a primeira tiragem foi curta, eu já não tenho mais. Eu estou até reeditando esse livro para fazer mais tiragens. Eu quero trazer um aqui pessoalmente quando chegar. Então esse foi o primeiro livro, o ponto de partida. Você também, hoje eu levantei cedo para ler esse livro aqui, ó, A Nova Semente, oração de quem não sabia orar. A princípio você se veste naquela pessoa que está em tremenda depressão, tem tremendos problemas. E do meio para frente, a gente percebe que essa pessoa começa a encontrar a luz, né? E em cima de cada trecho, não vou falar para todo mundo não, que é que eles leem esse livro, ele é formidável. Você passa um pouquinho do problema que aquela pessoa está naquele momento, você mostra o caminho para que ele reflita, isso. Né? E você, no meio do livro, você põe ele para poder escrever um pouquinho ali, como ele está sentindo naquela parte daquela história dele. Então cada cidadão, cada personagem ali com o seu problema diferenciado, ele vai poder justificar esse seu problema e parece que cada capítulo que ele vai passando, ele começa a encontrando aquela paz merecida, se ele concentrar na leitura, né? Então se ele entrar, se aprofundar em cada trecho, em cada capítulo, em cada parte que você escreve, ele começa a encontrar. Aí o final, eu vou deixar que o pessoal leia e encontre, cada um vai tentar encontrar a sua luz. Então, quero que você fale um pouquinho sobre a Nova Semente. Justamente. Posso mostrar esse livro para cá? Acho interessante essa capa, né? É simples, mas tem a semente aqui que eu vou explicar o significado. Esse livro aqui eu fiz como homenagem para minha mãe, Dona Irenice. Esse ano ela completou 70 anos. E eu fiz para ela como homenagem. O que é a história desse livro? Nessa minha fase de adolescência, eu encontrei a filosofia. E comecei a aprofundar e ler muito sobre filosofia. A filosofia me ajudou muito nas minhas questões da vida. Só que a filosofia também, quando você aprofunda demais e você é muito novo, talvez você não consegue entender e você acaba caindo num fluxo um pouco depressivo. E ali por volta dos meus 20, 21 anos, eu passei por um momento ruim na minha vida e eu estava nessa fase, afundado ali numa depressão. Minha mãe percebendo isso, minha mãe que na época fazia parte da igreja Fonte da Vida, até hoje ela faz, aliás, ela me convidou para ir na igreja. Só que nessa época eu era um ateu, desses ateus que briga com todo mundo. Porque quando a gente descobre o ateísmo ali no início da sua adolescência, início da fase adulta, você discorda de quem não é ateu. Né? Acho que todo mundo passa por isso. E eu relutei, eu não queria ir, mas a minha mãe me convenceu. Tinha muitos amigos meus lá que frequentavam a igreja, então eu fui. Chegando lá, comecei a ouvir a palavra, no início eu tinha desinteresse, mas fui gostando, era o pastor Vicente na época. Ficava ali com os meninos, começaram a me chamar para participar das coisas da igreja e eu fui gostando. E aí, o que era o meu problema? Eu fui achando, de início eu fui achando sentido na palavra de Deus, só que na hora de orar, eu não sabia orar, eu não tive essa criação, não saía as palavras. E aí um dia, eu conversando com a minha mãe falou, você não sabe escrever? Escreve. E aí quando eu chegava em casa à noite ali, que eu ia fazer oração, eu escrevia. E eu adorava escrever poema. Eu escrevia à noite, eu mostrava para minha mãe gostava, levava para a igreja, o pessoal achava bom. E a minha entrada na igreja veio isso, através desses poemas. Por isso que fala Nova Semente, né? Orações de quem não sabia orar. Eu não sabia orar, mas eu sabia escrever. E Deus, ele não só te ouve, ele está com você. Então, quando eu escrevi, ele estava comigo. Sabia o que estava no meu coração, né? E aí, quando eu achei o HD esse ano, que eu achei esses poemas, eu achei uma ótima oportunidade para homenagear minha mãe. Então eu selecionei ali aqueles que eu achei que eram mais viáveis, os melhores, e fiz esse pequeno livro. A ideia do Nova Semente é porque em um determinado momento na igreja,
ia ter um grupo de jovens e eu e o William Pina, que é irmão do Wagner, lá de Gianápolis. O William tem um talento muito bom para cantar. Incumbiu pra gente fazer uma música para esse evento. E aí eu escrevi a letra, que chama Nova Semente, e o William fez a música. Então eu achei interessante, porque quando eu entrei ali na igreja, eu era uma pessoa. Quando eu saí outra. Uma nova semente que germinou. Então, assim, esse é o intuito do título da capa, né? Mas foi uma ótima fase da minha vida. Você disse que foi em homenagem à sua mãe, mas eu volto a afirmar, que eu li o livro, né? Ele é mais profundo. Ele, não sei se eu estou exagerando um pouquinho, mas ele veste a camisa do adolescente. Veste. De ontem e o adolescente de hoje. Então, hoje com essas redes sociais, né, WhatsApp, Instagram, as coisas são muito, não sei se eu estou enganado, mas você pode me corrigir, as coisas são muito fáceis, né? A vida é fácil, ele pegar um avião, ele ir para a praia, ele ir para a Itália, ele ir para a França, é muito fácil. No Brasil você está acessando, e na realidade não é assim. A vida ela é um pouquinho mais dura, ela é mais firme. Você tem que estudar, você tem que trabalhar. A vida real, né? Você tem que economizar, né? Você tem um objetivo para você alcançar. Você quer ser alguma coisa na vida, você tem que começar a batalhar desde pequenininho, né? Focar no que você quer. E nas redes sociais não é bem assim. Eu voltando a falar do seu livro, onde eu falei, ele toca mais profundo. Então ele mostra a realidade da pessoa, né, que tem que ter um Deus, né, para ele crer, tem que crer um potente para ele poder segurar essas ondas, né? Não é fácil. Você está aqui, as coisas acontecendo, você querendo e não poder. Muitas pessoas entram para o crime, entram para a coisa errada, né? E não é por aí a solução. Então, assim, eu acho que esse seu livro, ele é bem profundo. Então, volta à mente, fazendo uma publicidade do seu livro aí, acho que, apesar de estar homenageando uma grande pessoa, que é sua mãe, ele é muito jovem, esse livro. Acho que todos deveriam olhar com carinho esse livro aí. Deixa eu te perguntar, qual foi a principal transformação que você vê em seus alunos, além do físico? Você também, né, claro, faz exercício e ensina o pessoal a melhorar a qualidade de vida. Justamente. Eu já trabalho com isso há 20 anos, né? Só que em séries eu estou trabalhando como personal trainer já tem 11 anos. O mais incrível que eu acho, assim, eu gosto muito de ouvir histórias, né? Eu gosto muito de ler sobre tudo, para você ter um assunto para conversar com as pessoas, para você passar uma hora do lado de alguém ali na academia, para muita gente não é interessante. Mas eu posso tentar fazer isso ser mais interessante. Então, assim, a pessoa muitas vezes ela vai ali preocupada com a estética. Infelizmente, hoje ainda é o que mais leva as pessoas para a academia, né? A saúde ela vem depois, teria que ser o contrário. Mas essas pessoas elas começam com o tempo a ver uma melhora na qualidade de vida, na saúde, nos marcadores de saúde no exame, no caminhar, nas coisas do dia a dia. Mas essa pessoa também ela começa a ver uma melhora de humor, uma melhora mental. A gente sabe hoje, a ciência mostra que fazer exercício físico, tanto musculação como exercício aeróbico, você consegue aumentar a neuroplasticidade cerebral, você consegue liberar hormônios e neurotransmissores como serotonina, dopamina, tudo isso aí te prepara para o seu dia, né? Para aquelas pancadas que a vida dá, como você falou anteriormente. Hoje em dia as pessoas não estão acostumadas em receber um não, então a pessoa sofre com isso. O exercício físico meio que blinda a sua mente para isso também. Eu vejo demais, assim, como que eu vi pessoas, principalmente quando eu trabalho com adolescentes que eles são muito introspectivos, não conversam, e quando eles chegam na academia, eu vou ali conversando, brincando, logo eu dou um jeito de fazer amizade com outro personal, porque a galera da academia é muito animada. Todo mundo ali, a maioria feliz, né, humor pra cima, é um ambiente que pede isso. E quando dá ali 6 meses, 1 ano, esse adolescente ele é outro. Ele já começa a andar com o ombro levantado, e faz uma piada, e brinca com um, e brinca com o outro, e de repente a mãe vem me relatar, fala, olha, fulano melhorou demais na escola, hoje ele tem amiga, ele conversa com todo mundo. Isso também não só com adolescência, acontece com adulto também. Então acho que além da melhora física, da saúde física, a saúde mental hoje talvez seja o foco maior do exercício físico. Mas isso exige uma disciplina. Justamente. Né?
Não basta só querer ir na academia e não levar a coisa a sério. Então, essa disciplina influencia muito, né? Sim. Tanto é que hoje em dia, se a gente fizer uma pesquisa rápida, a gente vai ver que é a era dos coaches, né? Mas a gente vai ver muito CEO de empresa grande aí, até que em séries mesmo, que praticam exercício, assim, todos os dias. Triatlon, natação, pedala, corre, musculação, crossfit. Por quê? Porque o exercício, para que você obtenha tudo que ele pode te dar, você tem que ter persistência, tem que ser preponderante. Você precisa ter foco naquilo. Todo dia, cansado ou não, doente ou não, 1 hora do meu dia, 2 horas eu tiro para estar ali. Então eu vou criando que é uma metodologia, né? Eu tenho um foco naquilo que eu quero alcançar. E normalmente os caras, quando você consegue levar isso para dentro da academia e vai mudando o seu modo de pensar, você muda no geral. Normalmente isso faz com que os caras mudem no trabalho, mudem na família. Quando o cara está no trabalho, ele está focado no trabalho, então ele está todo dia ali pensando, dedicado. Dentro de casa ele começa a ter uma dedicação maior também com a família. O cara, não é justo, se eu tenho foco aqui na academia, eu venho todos os dias e faço o que o personal pede porque eu quero resultado, eu preciso levar esse foco para dentro de casa. Então melhora a convivência, né? Eu acho que o exercício hoje ele te ensina a ter foco e tranquilidade para esperar o resultado, porque não vem da noite para o dia. Existe muito isso no exercício, que não pode ser de qualquer jeito, né? Justamente. Você não pode ir lá, igualzinho eu vi amigos da gente fazendo um tipo de exercício, todo dia o mesmo exercício com aquele mesmo músculo. Então, tipo assim, em vez de melhorar, ele piorou. Então, assim, é importante ter um profissional do lado ali para orientar quantos dias ele pode fazer exercício naquele músculo, para ele ir alterando, para que tenha o resultado que ele deseja alcançar, né? Existe algum mito? Você está na hora de desconstruir, né? Desconstruir sobre essa parte de musculação, porque tem muitos mitos positivos e negativos. Existe algum que você acha chama atenção ao pessoal? Tem muita coisa ainda que eu acho interessante, que eu achava que depois da internet, das informações, as pessoas começariam a buscar, né, informações e deixariam os mitos para trás, mas pelo contrário, parece que a internet cria mitos. São várias coisas, por exemplo, eu vejo demais gente que fala que musculação engorda. A pessoa chega lá, ela quer emagrecer, e aí ela, Raul, eu vou começar a treinar, vou emagrecer, nossa, que bom, e aí? Não, peraí, eu vou ali na esteira, vamos lá. Falei, como assim? Não, eu vou fazer esteira, só o aeróbio, até eu emagrecer. Por quê? Porque o bom para emagrecer é o aeróbio, a musculação engorda. E aí já tem um tempo que a ciência mostra que, lógico, o ideal seria se você anexasse exercício aeróbio e musculação. Esse é o melhor casamento. E alimentação balanceada, né, para o emagrecimento. Porém, a musculação talvez seja o melhor, porque no processo de emagrecimento, à medida que você vai perdendo peso, você também perde um pouco de massa muscular. Quanto mais leve está seu corpo, menos necessidade o seu organismo tem de necessidade de energia. Então, ele começa como o seu corpo não entende que você está comendo pouco, está perdendo peso porque você quer, ele lembra lá da época das savanas e ele entende que você está passando fome. Então, o que um corpo faz quando ele acha que a pessoa está passando fome no organismo? Como ele não quer que você morra, que a ideia do organismo é sobreviver e passar o gene para frente, o que ele faz? Ele começa a desacelerar seu metabolismo. E como que ele faz isso? Ele começa a desativar um pouco a produção de alguns hormônios, neurotransmissores, até o funcionamento de órgãos. Então, meio que ele começa a diminuir. Você antes que era uma Ferrari, agora você passa a ser um Fusca. Porque você não tem energia, não tem combustível. Então, a musculação, o que é o bom? No processo de emagrecimento, se eu estou fazendo musculação, eu estou ganhando massa muscular. Ou pelo menos mantendo a massa muscular. Quanto mais massa muscular eu tenho, mais energia eu preciso para locomover meu corpo. Se eu sou um cara de 80 quilos com massa muscular, eu gasto mais energia do que um cara com 70 quilos também, que tem massa muscular. Se eu sou um cara de 60 quilos com bom aporte muscular, talvez eu gaste mais energia do que um cara de 70 que tem mais gordura do que massa muscular. Então, o músculo te faz gastar energia. Então, quando eu estou tentando emagrecer e fazendo musculação, eu mantenho o meu metabolismo alto, ou seja, meu gasto energético se mantém alto. Ajuda no emagrecimento e mantém esteticamente meu corpo mais bonito, que isso é um dos fatores que faz a pessoa também ficar na academia. Hoje você está trabalhando aonde? Você dá aula onde hoje? Hoje eu atendo todos os meus alunos na GB Fit. Ela fica onde? Ela fica ali perto do Senac. Ela fica na Avenida Ministro Fernando Costa, né?
Fica perto do supermercado Pantanal. Fica por ali assim. Acredito que hoje seja a melhor academia de séries, com certeza, mas uma das melhores da região. Talvez igual a GB hoje, você vai encontrar só em Goianésia, né, que tem um público muito maior. E o investimento do Ramon, do Juninho e do Dona Neuza é muito grande. Recentemente agora eles fizeram uma reforma, aumentaram, compraram mais aparelho, o atendimento é muito bom, uma ótima academia. É importante ter uma nutricionista também para poder orientar. Lá vocês têm também um profissional nessa área para poder balancear o pessoal, ajuda esse pessoal a se manter um pouquinho no peso? Tem. Sempre tem as nutricionistas que os meninos indicam, porque a alimentação ela está totalmente focada. Até o Ramon, né, que casou recentemente, a esposa dele, acho que a Giovana, ela é médica e ela está se especializando para trabalhar com nutrologia. Inclusive agora, a partir dessa semana, eles estão oferecendo o exame de bioimpedância, que é para saber a sua composição corporal, né? Porque antes de treinar, o mais adequado é se eu soubesse quanto que eu tenho de gordura, de massa muscular, para eu traçar um plano. Olha, eu preciso então desse treino específico. Então eles estão oferecendo esse trabalho lá também. Acredito que ela já deve estar atendendo, logo vai atender aqui na cidade também. E percebe-se que a tecnologia também está nessa área também, né? Tá bem à frente, né? Tá. Antigamente não tinha muito isso, né? Então, isso é muito bacana. Deixa eu te perguntar, entre esses livros que você já fez, né, qual foi o mais desafiador e por quê? Sim. Cada um tem seu desafio, né? Por exemplo, assim, eu tenho livros hoje. Eu tenho livro de ficção, juvenil, igual esse do autismo, né? Que chama Riapsite, uma história neurodivergente. Eu fiz toda a história em cima de Rianápolis. E a gente tinha uma brincadeira de chamar Rianápolis de Riapsite. Então é o título do livro. Esse, como o primeiro, foi um livro desafiador. Eu fiz pesquisas. Eu tenho livros sobre filosofia, eu tenho livros sobre sociologia, eu tenho livros sobre um pouco de tudo, que são os meus interesses que eu sempre tive de ler sobre tudo. Mas recentemente eu terminei um livro, ele até já mandei publicar, ele deve estar chegando semana que vem aqui. Eu gosto muito de suspense, um dos autores prediletos que eu tenho é o Stephen King, que talvez seja o rei do suspense. E esse livro chama Detalhes Macabros. E aí nesse livro tem criança, tem morte, tem coisa assim, e por eu ser pai, depois que eu fui pai, eu adquiri uma sensibilidade assim, que a minha esposa brinca comigo. Se eu tô vendo um filme, aparece uma criancinha, um filme de suspense, eu já quero parar. Eu já imagino que vai acontecer alguma coisa ruim com aquela criança, eu já fico angustiado. Então, como nesse livro tem uma história parecida, foi um livro que, ele não é tão grande, um livro de 200 e poucas páginas, eu demorei a escrever, porque eu escrevi e parava. Eu ficava ali meio sensibilizado, eu ia lá, escrevia mais um pouco, mas eu queria terminar, que era uma história boa que eu tinha na cabeça. Então, talvez, inusitadamente, seja um livro que mais me deu trabalho, porque eu não conseguia escrever direto, aquilo me causava uma sensibilidade. Quem é pai entende isso, e mãe, né? Entendi. Como você equilibra, né, essa rotina de treino, atendimento e a escrita? Isso, e família. Então, hoje assim, eu sempre tive uma rotina puxada dentro da área de personal trainer, eu sempre trabalhei muito. Por necessidade mesmo, que a gente precisa, principalmente quando você tem família, né? Filhos, esposa, mas porque eu sempre gostei da rotina mesmo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ficar parado. Então hoje eu tenho uma rotina assim, que eu chego na academia às 5 da manhã para dar aula, eu paro 9 da noite. Então eu escrevo muito assim, a minha leitura, por exemplo, eu tô ali na academia, eu sempre tenho livro, Kindle lá na mochila, o aluno falta, eu paro e vou estudar, vou ler. Estudo, vou ler, o pessoal já está acostumado comigo, eu coloco um fone de ouvido e vou ler. E os poucos horários que eu tenho livre durante a semana e o fim de semana, quando eu não estou estudando, eu estou escrevendo agora. Eu fiz assim. Então, assim, talvez se eu tivesse uns 2 meses livres, fosse só dedicação a escrever, eu ia produzir muito mais. Mas, infelizmente, você sabe mais do que eu, que no Brasil, escrever e vender livro não dá dinheiro, né? Então, assim, é corrido, cara, difícil. Mas é nos tempos livres ali. Minha esposa me ajuda muito. Mas no fim de semana ali, eu fico um pouco com as crianças, aí ela segura com eles para eu poder escrever um pouco. Acho que se não fosse ela, eu não teria conseguido publicar essa quantidade de livro, não. Concordo com você, que acho que todo casal, né, tem os afazeres, tem a luta diária que não tem como fugir dela, mas tem que ter
aquela área, aquela parte de cada um, né? Porque a família, como você falou, né? Dividir as tarefas e ter um hobbyzinho. Você já vê que você tem um hobby bacana que é uma paixão, que é escrita. Mas você tem um projeto também aí, bem audacioso, né? Para o autismo, que é 1% para 1%. Você podia falar um pouquinho para a gente? Posso. Deixa eu mostrar aqui o livro. Ó. Até coloquei aqui a fotinha do meu filho aqui atrás. Adoro essa foto. Então, o que se trata desse projeto? Começou assim, né? Quando eu descobri, eu e minha esposa, a gente descobriu que o Connor tinha autismo, a gente, na verdade, eu também sou autista, né? E algumas pessoas que trabalham na área já tinham me falado: olha, Raul, você tem um comportamento assim, parecido com um autista, só que eu nunca dei moral. E é o que mais acontece, quando você não passa pelo problema, você não dá moral. Por quê? Porque eu tinha uma vida funcional e tudo, né? E aí quando a gente começou a notar uma regressão no meu filho, porque normalmente ele ia até 7 meses, o Connor falava umas palavras e tudo, dos 9 meses pra frente ele começou a regredir, é o que acontece no autismo, né? Muitas vezes. A gente já ficou esperto, a gente pensou que tinha uma possibilidade. E aí ali com 1 ano e 2 meses a gente começou a levar ele na clínica, aqui na clínica da Ative, e com 1 ano e 8 meses fechou o diagnóstico. Demorou assim, porque ele era muito pequeno, né? A partir disso, eu tenho a questão do meu autismo, assim, eu tenho um hiperfoco. Eu foco numa coisa e eu só quero fazer aquilo. Pode ficar uma bomba do lado aqui. Enquanto eu não souber tudo sobre aquilo, normalmente eu faço isso. Isso é bom e às vezes é muito ruim também. Eu comecei a estudar tudo sobre autismo. Ler artigo, ler livro, fazer curso. Fiz curso de aba, fui para Brasília, fui para todo lugar. E eu comecei a notar, principalmente, hoje eu faço uma pós-graduação em ABA, né, que é a análise do comportamento aplicado, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, que é a ciência com maior comprovação científica para se ter uma melhora no autismo, né, modular comportamentos. Quando eu comecei a estudar muito sobre isso, eu comecei a ver nos artigos que a ABA só funciona, principalmente para um autismo um pouquinho mais severo, com a quantidade mínima de horas por semana, ali entre 20 e 40 horas. E eu comecei a ver que a maioria das crianças não faz nem perto disso. Principalmente as de família mais pobre, que mais de 90% são pessoas que não conseguem pagar nem o plano de saúde para ter o tratamento, porque o tratamento do autismo particular é caríssimo. Mais de 5, 6, até 10 mil por mês. Depende do nível que a criança precisa. Mesmo com plano de saúde, hoje, igual a gente tem a Unimed Cerrado aqui, você paga o plano e ainda paga 30% de coparticipação sobre tudo. Então, mesmo assim, fica muito caro por mês. E só que a maioria das famílias não tem condição nem disso. E sobra o quê? Para o poder público. Quando você vai, por mais que tenha uma boa intenção, o CRAS, o pessoal, eles não conseguem fazer isso. Você chega ali, tem uma fonoaudióloga com 5 crianças dentro da sala, criança autista, não funciona, tem que ser individual, várias sessões por semana, terapeuta ocupacional. Então eu vi que isso nunca dá em nada, as pessoas não iam melhorar. E o que eu pensei? Onde eu podia ajudar? Eu fui pensando, como que a gente faz para oferecer mais hábito? Eu lembrei das escolas, porque meu filho hoje ele estuda, e um dos problemas que a gente sempre teve escola, e as mães relatam para mim também, porque não tem o professor qualificado para o autista na escola. Que a ideia é que a gente até tem uma lei que chama 1 para 1. Quando você tem uma criança autista de grau 2 ou 3 de suporte, quer dizer, ela precisa de mais suporte para aprender as coisas, né, e para não se machucar e coisas assim, ela tem que ter uma pessoa só para ela. Hoje a legislação ordena que tenha, né, se a criança tem laudo, se o neuro pediu uma pessoa só com ela tem que ter, mas é uma dificuldade conseguir isso. É mais fácil conseguir até no poder público do que nas escolas particulares hoje. E mesmo assim, às vezes você consegue, não são pessoas qualificadas. E aí eu comecei a ver também, eu participava de um grupo de mães aqui, de crianças autistas da região, eu comecei a ver que a maioria dessas mães ficava em casa, de família pobre, porque não tinha quem cuidava da criança, que dá trabalho, muito trabalho, era uma renda a menos da família. E isso já é um problema, a gente sabe disso. Então o que eu pensei? Eu vou ligar as duas coisas. Eu criei um projeto onde a ideia era que o Estado criasse formas de capacitar, fizesse parceria com as clínicas, capacitar essas mães, dá para você fazer uma capacitação inicial rápida, para que essas mães fossem para a escola para ser o AT, ou seja, para ser atendente terapêutico dos filhos, aquela pessoa que acompanha. Ninguém acalma mais um filho autista do que a mãe.
E essas mães, além de estarem capacitadas, elas iam ganhar uma renda que elas não tinham. Então a gente ia matar 2 coelhos com uma cajadada só. Você ia ter uma renda que ia entrar na família, a criança que agora que não tinha vai ter atendente terapêutico do lado dela na escola, e uma terceira ajuda seria, porque se essa mãe está aprendendo sobre aba, né, e agora a criança vai ter ali 4, 5 horas de aba todo dia na escola, essa mãe vai replicar isso em casa. O tempo inteiro que ela estiver com essa criança em casa, ela vai estar ali aplicando o método, a ciência, a aba. Então, método não, né? A aba é uma ciência, não um método. Então, eu pensei, cara, essa é uma ideia que resolve vários problemas. E aí eu pensei, beleza, o que seria o problema dos políticos hoje? Captar dinheiro. Então, eu coloquei 1% para 1%, por quê? Hoje em dia, no estado de Goiás, a gente tem mais de 7 milhões de pessoas. A gente tem 1% que tem diagnóstico de autismo, 75 mil por aí. O estado de Goiás, ela arrecada hoje por volta aí de 50 bilhões de reais anuais. 1% disso seria 500 milhões de reais. Então a ideia é que fosse destinado 1% dessa verba do estado para esse 1% de pessoas que são autistas, 75 mil pessoas. E através disso a gente pudesse pagar esse projeto. E aí outra coisa que eu já coloquei, eu estudei, coloquei no livro, formas de captar dinheiro. Com o quê? Com dedução de impostos das empresas, doação de imposto. O estado de Goiás hoje ele tem vários projetos para poder captar dinheiro. Assim, praticamente, Ferdinando, está tudo pronto, falta o interesse de alguém. Então nasceu aí essa história, tá tudo aqui, né? E aí eu vou se você me permitir, eu vou falar onde eu acho que é o problema disso, o problema político. Fique à vontade. O que eu vejo? Hoje eu vejo muitos políticos aí no Senado, na Câmara, defendendo o autismo, mas por motivos que eu desconheço, né? Eles defendem muito assim, e não estou falando que isso não seja viável, tem que defender mesmo. Olha, vamos defender para que a criança autista não precisa refazer o laudo. Hoje é o seguinte, você faz o laudo de autismo, você é autista a vida inteira. Mesmo que o seu neuro um dia fale, olha, Ferdinando, você não precisa mais de tratamento, você já é uma pessoa funcional, mas você continua sendo autista por vias legais. E aí os planos de saúde estavam querendo que, dentro de tempos em tempos, tivesse que refazer o laudo. Isso seria um problema gigante, porque é caro, porque é difícil ter acesso ao laudo, porque talvez algum médico ali sem conhecimento podia mudar o laudo e atrapalhar o tratamento da criança. E aí, recentemente agora, aprovaram a lei que não precisa. Se você tem um laudo, não precisa refazer. Isso é ótimo. Só que isso não resolve nada do problema, sabe por quê? Porque a maioria das crianças não tem laudo. Hoje em dia, infelizmente, as crianças obtêm o laudo normalmente a partir dos 5, 6, 7 anos. Por quê? Porque a criança está em casa, é caro você ter um laudo, a mãe e o pai não têm conhecimento, a família não tem conhecimento. Tem um problema muito grande hoje, que são as famílias que elas meio que refugam o autismo, não quer aceitar que o filho tem um problema, que ele é autista, que ele é neurodivergente. Então, quando essa criança tem um diagnóstico, não é que não adianta, mas ela perdeu a maior janela de trabalho do autismo, que é entre 2 e 5, 2 e 6 anos. É onde o cérebro mais está plástico para se desenvolver e melhorar a criança, né? Melhorar o comportamento. Então, assim, se a maioria não tem nem laudo, você não resolveu nada. Então, hoje, assim, o que eu vejo? Eu vejo os pais e as mães ali brigando no Senado com os políticos para aprovar essas coisas. O problema que eu vejo é o seguinte: os políticos causam tipo um simulacro, uma coisa ali que não deixa você ver a realidade. Enquanto a gente está brigando com eles lá para poder aprovar esses projetos, a gente não está olhando o maior problema, que é o quê? A falta de criação de clínicas públicas, de ter esses professores especializados na escola. Então, o Estado deveria, e tem dinheiro para isso, o Brasil é um dos países que mais arrecada, deveria criar essas clínicas, porque não adianta o cara fazer uma lei que eu não preciso mais fazer laudo, se não tem laudo. Não adianta se eu não tenho clínica disponível, porque mais de 90% das famílias é pobre, nunca vai dar conta de pagar o plano de uma clínica. Então os caras meio que eles fazem uma cortina de fumaça para você esquecer eles. E assim, lógico que eu brigo também com a Unimed, eu quero que a Unimed seja mais barata, só que a Unimed é uma empresa privada. E não adianta você brigar contra o capital. O capital não aceita desaforo, ele não quer prejuízo. O mais fácil é logo, o que está acontecendo é essas empresas privadas, os planos de saúde, não aceitarem mais crianças neurodivergentes. Então, assim, vai ter muita briga? Vai, mas são empresas privadas.
Então a gente devia estar brigando com o Estado, para o Estado pegar esse dinheiro aí, que seja 1%, e criar essas clínicas públicas, fazer parceria com as clínicas particulares, trabalhar dentro das escolas. Então, assim, eu vejo que o político hoje, por questão de querer, ou talvez por falta de desconhecimento, ele cria uma cortina de fumaça que está atrapalhando o autismo, o tratamento do autismo. O nosso programa aqui é problema de soluções, né? A gente nota que você traz várias soluções, né, que podem ser alcançadas a pequeno, médio e longo prazo. Dentro da sua experiência, seu jeito de enxergar esse problema, vamos dividir aqui em partes. A gente percebe que vários municípios já se preocupam com isso, né, na área municipal, né? Dentro da área municipal, na sua opinião, atendendo não só a família de grande e médio porte, mas a família mais humilde, como você acha que o governo municipal poderia alavancar e começar esse projeto de 1 para 1%, assim, ou algumas soluções que ele pudesse ajudar mais o autismo? Então, eu acho que um dos problemas que o município enfrenta é falta de verba, né? Porque hoje em dia é o CRAS que toma conta desses tratamentos para essas famílias mais carentes. E aí você não consegue contratar todos os profissionais que precisa, a quantidade de horas para atender todo mundo. Então, acho que a primeira coisa que o município podia fazer é fazer uma triagem nas escolas, que seja nas famílias, através aí das agentes de saúde que vão em casa, fazer um treinamento com elas para elas começar a tentar identificar crianças possíveis autistas. Em cima disso, tentar fazer alguma coisa que seja um mutirão para começar a diagnosticar essas crianças. Diagnosticou, a criança já tem direitos. Em cima disso, eu acho que principalmente os municípios que têm empresas poderiam começar a trabalhar com essa questão de tentar, através dos impostos das empresas, né? Por exemplo, Carmo Rio Verde, você tem a CRV, Goianésia aqui, você tem várias empresas gigantes que poderiam dar conta sozinho disso aqui dentro da cidade. Então, começaria aí. E também eu entendo que hoje a gente tem uma grande escassez de profissional que trabalha com autismo, fono, terapeuta ocupacional, nos interiores. A maioria está na capital Goiânia, né? Então, assim, acho que a primeira coisa seria essa, o município começar a fazer essa triagem nas escolas, treinar as agentes de saúde e nas casas para tentar identificar as crianças. Identificou, você vai tentar ver se dá diagnóstico ou não. Em cima disso, a gente começa a ter já direitos. E aí depois é tentar verbas e projetos e patrocínios, talvez até o Estado entrando, para poder ter pelo menos uma clínica pública em cada cidade. Para você saber ali, pelo menos, pegar a criança, pegar a mãe, sentar, acalmar e direcionar e ajudar, né? Acho que começaria assim. Essa ação que você fala, você acredita que um município tendo um local bacana, que tem aquele grupo, que lógico, tem as fases, etapas de idade, né? Tem uma série de coisas que somam muito em gasto, lógico. Mas assim, tendo um espaço, tendo essa participação das mães envolvida no projeto, né? Vamos imaginando, tem o governo municipal, tem o espaço, tem as mães, tem uma liderança, né? Para inspecionar, um coordenador, justamente, direitinho, fazer com que a coisa aconteça dentro daquele diagnóstico de cada criança, né? Que isso altera muita coisa, né? Tem muitos tipos de ações a serem feitas. Tendo isso, já ajudaria bastante? Demais, demais. Por exemplo, a gente pode até brincar, né? Como se fosse um esquema de pirâmide. Imagina que você tem a clínica ativa aqui, tem ótimos profissionais lá dentro. Você tem a Ana Adelaide, que é terapeuta ocupacional, a Beatriz, que é a psicóloga lá, ela é ótima, inclusive ela é professora da pós, ela sabe demais. Imagina que a Bia, ela treinasse em Rianápolis, ela treinasse lá um coordenador e o cara treinasse as pessoas de lá e eles respondessem à clínica aqui. Já ia ajudar muita gente. E a questão das mães demais, porque assim, hoje em dia o Estado pode falar que é caro contratar professores de apoio, né? Mas para uma mãe, para uma família carente que não tem verba nenhuma e está deixando de ganhar um salário porque a mãe não pode trabalhar, se inicialmente você conseguir pagar um salário para ela cuidar do filho e aprender como cuidar da forma correta, não seria maravilhoso? Então, assim, isso é uma coisa que às vezes o município já conseguiria arcar. Inclusive, na campanha do prefeito Gilbert, tinha conversado com ele ficou muito interessado nessa questão.
Eu presenteei ele com um livro, ele ficou interessado sobre esse até fez uma postagem, que eu acho que até é uma ideia de começar. Como é um município, eu acho perfeito, como é um município pequeno, talvez seja ideal para você começar um projeto piloto. Até no livro eu falo, assim, ideias para projetos pilotos, poder começar. Então, acho que isso aí já era um início. O nosso país, ele peca muito nesse negócio de ajudar demais, né? Lógico, tem pessoas que passam aquele momento de vulnerabilidade e precisa mesmo de socorro, de apoio, né? De aquele incentivo, tanto psicológico quanto às vezes financeiro, né? Ajudar aquela pessoa a caminhar novamente, né? Dar aquelas condições de trabalho. Mas você vê que tem muita gente que está lá saradão, bacanão, não quer trabalhar, entendeu? Não quer produzir e fica um peso tirado dos impostos que o próprio brasileiro paga. Então, assim, eu acho que ninguém que paga os seus impostos, assim, iria se ficar contrariado em dar 1% do seu recurso para ajudar na causas justas, né? Não vou falar só autismo, não, tem várias causas justas aí, né? Idosos que passam por dificuldade, né? Outras pessoas que já não dão conta de trabalhar, que precisam realmente desse suporte, desse apoio, né? Então, mas infelizmente o recurso é desviado para quem não precisa. Então, e na minha opinião, falta muito inspetoria, né? Tem que ter mais inspeção para olhar se realmente cabe ou não cabe ou não, né? Mas infelizmente o voto do cara vale mais. Ele quer o voto dele nas próximas eleições e fica ali, não sabe falar um não. E não tem que perder. Perde as crianças, perde os idosos, perde as pessoas que têm problemas de coração, que não dão conta de trabalhar, e assim vai, né? Tem muita gente que realmente precisa desse apoio e não tem. Vamos partindo para o lado estadual, um pouquinho mais, vamos além um pouquinho. Você acha que o governo poderia ter profissionais, pelo menos para participar dessas ações, visitando os municípios, nessa ação sua do 1% para 1%? Acredite mais, porque assim, até a ideia desse livro aqui, o projeto é inicialmente implantar em Goiás, né, os dados que estão aqui. Por que eu vejo? A maioria dos profissionais estão em Goiânia, na capital, até porque a maioria dos autistas estão em Goiânia, né? Então você poderia, através disso aqui, ir criando os polos nas cidades pequenas, e esses profissionais que fossem os coordenadores gerais viessem para olhar como é que estava, treinar para as pessoas do coordenador daqui responder a eles. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil a comunicação, né? Então já seria algo que não é feito. Então, assim, eu acho que meu intuito era que esse livro chegasse a um governador, ao vice-governador que é candidato agora. Eu tentei entregar para uns deputados, senadores, não tive muito sucesso, o pessoal ainda não tem muito interesse. Mas eu acho que a nível estadual era perfeito, assim. Acho que o estado tem total condição de botar isso aqui para funcionar. E tem uma coisa muito interessante que eu vejo, assim, a pessoa, eu sempre gosto de ampliar a minha visão. Eu gosto muito de estudar sobre economia. A gente tem um problema. O que a economia diz hoje? A pessoa que ela não produz, que ela não tem poder de compra, ela é um peso morto para a sociedade. Inclusive, eu lembro de ler há uns 10 anos num livro de um pensador que chama Yuval Harari. Ele falava que hoje em dia já é pensado, naquela época já era pensado um salário universal, tipo um seguro-desemprego, porque provavelmente daqui a muitos anos, quando a inteligência artificial meio que tomar o emprego de muitas pessoas, é o que ele pensava naquela época, vai ter muita gente no mundo ociosa, sem emprego e sem dinheiro para comprar. Essas pessoas não são interessantes para o mercado. Então eles preferiam dar um salário para essas pessoas, para elas poderem comprar e participar do mercado, para o mercado girar. Então quando você pega um autista, você pegar um autista desde a infância até seus 40 anos, o Estado vai gastar milhões com ele. Por quê? Tratamento, o cara vai ter doenças, vai ter mais problema a cada dia que passa, vai encostar, é aposentadoria. Se você investir dinheiro na base, no início, essa criança, ela desenvolver e ela ficar funcional, ela conseguir estudar e entrar no mercado de trabalho e cuidar de si própria, além de você não ter que gastar esse dinheiro com ela, esse tanto de dinheiro, até os 40 anos, ou até a idade que ela viver, né? Você vai ter uma pessoa a mais que vai participar do mercado, ela vai ter poder de compra. Então isso aqui é até um problema econômico que você está diminuindo futuramente. Você vai, em vez de criar uma pessoa que era dependente do Estado, o Estado vai criar uma pessoa que ela é independente e ela compra e paga imposto para o Estado.
Então, assim, tem até... É porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não consegue olhar muito a longo prazo. É tudo imediatista. Mas isso aqui seria uma ideia até econômica, se alguém olhasse para isso. Você me falaria, porque a gente percebe também que o autista são pessoas superdotadas, né? Às vezes, na maior parte, assim, são as pessoas, são gênios ali, às vezes são maltratados, exclusos, né? Por pensar além, um pouquinho à frente, né? Tem isso também, a gente nota muito isso também, né? Concorda comigo ou eu estou enganado? A pessoa que não consegue se encaixar no meio social, né? Que o autismo hoje, assim, o que é? Como que você dá um diagnóstico? São problemas assim, são pessoas que ela tem problema na comunicação e interação social, e pessoas que elas também têm problema em movimentos e comportamentos repetidos, né? A pessoa quer fazer sempre a mesma coisa, ou só quer brincar no mesmo brinquedo, estudar na mesma coisa, só quer falar do mesmo assunto. Então, assim, quando você pega, o autismo ele é dividido em graus hoje. Grau 1, 2 e 3 suporte, ou seja, quanto mais suporte eu precisar para sobreviver, fazer minhas coisas do dia a dia, mais severo seria meu autismo, né? Então, hoje, assim, tem dentro do autismo pessoas que são superdotadas, têm altas habilidades. Seria o quê? Uma pessoa que ela é muito, muito boa, por exemplo, em trabalhar com matemática, mas ela é ruim se você falar para ela sozinha, e daqui na academia ela se perde. São altas habilidades, né? A gente fala ilhas de conhecimento, são pessoas que têm muito conhecimento em determinada área. Só que a maioria dos autistas é inteligência normal, né? E tem também as crianças que têm mais atraso, que tem uma inteligência mais abaixo da média. Então você tem várias coisas dentro do espectro. Então, assim, o que eu vejo hoje? Tantas crianças que elas têm um desenvolvimento intelectual menor, elas têm dificuldade de se encaixar na sociedade, de ir na mesma velocidade, com muitas dessas autistas que as pessoas confundem muito, né? Falam assim, autista de grau 1 é leve. Cara, nunca é leve. Porque às vezes a pessoa ela é introspectiva, ela é muito inteligente, ela sabe muito sobre informática, mas ela não consegue ir lá e trabalhar com os colegas, ela não consegue se encaixar, ela não consegue conversar, e ela não trabalha. Ela meio que vai para casa e fica, ela não consegue se inteirar ali. Então, tanto a pessoa que ela é muito inteligente, como a pessoa que, infelizmente, ela não tem a parte intelectual preservada, sofre para se encaixar. Então, talvez o maior problema do autismo hoje é social. É você conseguir encaixar aquela criança no meio social. E a forma mais fácil é através dessa ciência que chama ABA. O que seria a ABA, né? Se você me permitir explicar um pouco. Chama Análise do Comportamento Aplicada. A ABA, ela é um braço de uma ciência que chama behaviorismo, de um cara que chama Skinner, que viveu há muito tempo. E a ABA é o quê? Todo comportamento que a gente tem, ele acontece num determinado ambiente. Esse comportamento, normalmente, ele aconteceu por algo que antecede ele, o antecedente. Se eu chegar aqui e vomitar nesse chão, né, você... Pô, Raul, por que você fez isso? Normalmente você vai me perguntar, o que você comeu antes? Alguma coisa aconteceu para que eu tivesse aquele comportamento. Se eu fizer isso hoje e você não importar, eu fizer amanhã, você não importar, você vai reforçar o meu comportamento. Toda vez que eu estiver passando mal e eu quiser fazer isso em algum lugar, eu vou entrar e fazer aqui. Você reforçou o meu comportamento. Se a primeira vez que eu entrei e você falou, Raul, não, você não pode fazer isso aqui, vai fazer isso ali na lata de lixo, você ajudou a extinguir esse comportamento. Então a ABA, ela é muito assim, ela modula comportamentos. Ela entende por que a criança se comporta daquela forma, para ver se algo aconteceu antes que fez ela fazer aquilo, e vai fazer um estudo para ver se eu preciso reforçar, eu acho que esse comportamento deve continuar ou não. E às vezes também o comportamento ele acontece para aquilo que virá depois. Às vezes você pega seu filho, você deve lembrar disso. A criança chega num lugar, ela vê uma balinha, ela se joga no chão e começa a dar birra. Porque ela espera que você dê uma balinha para ela, né? Ela está esperando uma resposta sua. Se você der a balinha, você reforça para que ela faça isso sempre. Se você não der, normalmente ela não vai fazer. Assim, estou falando muito basicamente aqui. Tem pessoas melhores do que eu para falar, mas basicamente é isso. Então, ABA hoje é comprovado cientificamente a ciência com maior probabilidade de resultado, para que a criança consiga melhorar seu comportamento e ela consiga se inserir na sociedade. Tanto a criança com a inteligência preservada normal,
com a criança que tem um intelectual um pouco mais abaixo e com a criança ou adulto que tenha um intelecto muito superior. Todas as três se beneficiam disso aqui. Umas mais do que outras, é lógico. Você acha que o exercício físico pode contribuir com o autismo? Demais, demais. Tanto pela questão, vamos começar pela questão do cérebro, né? Tanto pela essa questão de você conseguir produzir alguns hormônios e neurotransmissores que vai melhorar o comportamento dessa criança, como a gente sabe hoje que um dos problemas do autismo é assim, a criança às vezes ela regride, né? No início ali perde um ano e tal, o que acontece? No seu cérebro faz um sistema que chama poda sináptica. O que ele faz? Você tem vários comportamentos, todo mundo tem isso ali até 1 ano, por exemplo, até 2 anos. Aqueles comportamentos ali que não são viáveis para a gente sobreviver, aquilo que a gente faz pouco, o cérebro poda. Ele corta ali as sinapses, né, que são as conexões dos neurônios, ele faz uma poda neuronal. Ele faz isso por quê? Porque aquilo está ocupando espaço, eu não preciso daquilo, eu vou focar no que eu preciso. Isso toda pessoa tem. A pessoa que ela é atípica, que seria um autista, e atípica, que seria você, por exemplo. Só que no autista, às vezes, quando chega nessa época, corta a sinapse errada. O cérebro ele faz uma poda do que não podia fazer. Então a criança regride nos seus comportamentos. Então, assim, o exercício físico hoje, ele é comprovadamente causa uma coisa que chama neuroplasticidade cerebral. Ou seja, se essa criança que eu te falei, ela se beneficia mais do tratamento quando ela é entre 2 e 6, 2 e 7 anos, porque o cérebro é mais plástico, ou seja, é mais uma massa de modelar, eu consigo colocar mais um comportamento que eu quero colocar naquela criança. A criança que ela faz a aba ali entre 2 e 7 anos, ela consegue muito mais assimilar o que eu quero do que a pessoa que faz depois dos 10 anos, por exemplo. Então, o exercício físico, ele faz esse cérebro ficar mais plástico. Mesmo aquela criança ali que ela já tem mais idade, eu posso talvez com exercício físico causar um ambiente onde o cérebro dela consegue assimilar mais os comportamentos que eu quero que ela assimile, não só os da academia, os de casa também, do dia a dia. Então, exercício sem contar também, só mais uma coisa, que um dos problemas do mundo e também das crianças autistas é a obesidade. Muita criança autista tem problema com alimentação, elas têm alimentação seletiva, então elas querem comer só uma coisa. Isso às vezes causa o quê? Pode causar uma desnutrição, perda de massa muscular, pode causar também obesidade. O exercício físico, ele tanto melhora o aporte muscular, e essa criança passa a ter uma proteção maior, pode conseguir se coordenar e se movimentar melhor, como ela pode também controlar o ganho de peso, que também é um problema. Dando problema, professor, eu estou sugando também. Não, pode ficar à vontade. Qual a dica que se daria para esses professores de educação física que têm autista na sua escola? Qual a dica para eles começarem a trabalhar com sabedoria a essas crianças? Então, assim, acho que a primeira coisa seria fazer um curso de aba. Hoje em dia você tem tanto pós-graduação de aba, como você tem curso rápido aí de alguns meses que já ajuda muito. E aí vai depender da sua dedicação de estudo pós-curso, né? Eu faria que é para eu saber lidar com a criança. Eu saber quando ela está tendo um comportamento inadequado, eu saber o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, para eu começar a entender essa criança. Após isso, eu começaria a fazer cursos na área. Eu acho que tem uma grande lacuna no mercado da educação física para tanto criança autista como crianças com síndrome de Down. Então acho que tem uma lacuna no mercado, teria que se especializar. Hoje a gente tem um rapaz do Rio mesmo, Rodrigo Brívio. Ele tem uma clínica no Rio, uma clínica em Brasília, só trabalhando com exercício específico, coordenação motora específica, né? Então assim, já seria, hoje em dia você já consegue se especializar através da internet. Então eu começaria assim, eu faria a aba, e dentro de aba você vai estudar muito sobre autismo também, você vai aprender o que é o autismo e o que essa ciência pode te ajudar a gerir aquela criança, e aí já começaria ali junto com isso a trabalhar, a seguir os autores, os caras que dão os cursos. Hoje em dia, assim, por mais que é escasso, você já consegue achar. Aí eu vou conseguir trabalhar com essa criança, porque se eu conseguir fazer com que essa criança se comporte um pouquinho melhor, que eu consiga falar e ela consegue me entender e fazer as coisas que eu preciso que ela faça, eu vou conseguir ajudar ela nas outras coisas, que é coordenação motora,
ganho de força, uma lateralidade. Tem criança que ela tem hipotonia, que é falta de massa muscular, tanto criança autista como criança com síndrome de Down, que ela tem dificuldade de subir uma escada. Ela tem dificuldade de fazer um movimento de flexão de quadril e subir uma escada, ou por falta de força, ou por falta de coordenação. E isso é um problema por quê? Porque com o tempo essa criança pode ir ganhando peso e ela pode tentar subir uma escada e cair e fraturar alguma coisa. Deus me livre uma criança autista com o osso fraturado, dá muito trabalho. Qual a experiência marcante que você traz pra gente trabalhando, convivendo com uma pessoa autista? Eu vejo muito assim, né? O autismo ele é muito visto de fora assim. Tem gente que acha que todo autista é genial e tem gente que acha que todo autista ele é inadequado para sobreviver em sociedade, assim, ele não tem inteligência nenhuma e tal, e isso não é verdade. Acho que o autismo, ele ensina pra gente que o autista, ele somente é uma pessoa que o cérebro dele é organizado de forma diferente. O jeito que eu penso é diferente. As pessoas pensam diferente, mas a pessoa atípica, que seria o autista, ele tem uma organização e funcionamento do cérebro diferente da atípica. Então, assim, o que eu aprendo muito com meu filho, por exemplo? Às vezes eu entendo que eu quero que ele faça uma coisa de uma determinada maneira, que na minha cabeça aquilo ali é o certo, naquela ordem, e aí ele não está fazendo, eu estou contrariado, mas quando eu vejo, eu deixo ele sozinho, ele faz a mesma coisa de uma forma muito diferente. Eu que não estou entendendo o que ele queria fazer. E no final ele chegou no mesmo resultado. Então, assim, o que eu aprendo? Eu aprendi demais, assim, em relação ao autismo e à neurodiversidade. Pessoas não precisam pensar da mesma forma. Às vezes elas conseguem o mesmo resultado, um resultado melhor, fazendo de outra forma. Acho que o autismo me ensinou isso, né? Isso é ter neurodiversidade. Caminhando aí para terminar finalmente, uma perguntinha aqui. O que você considera mais transformador? Escrever para tocar nas mentes ou treinar para transformar o corpo? Olha, talvez há uns 10 anos atrás eu falaria que seria treinar para transformar o corpo, né? Eu era muito focado só dentro da minha profissão. Hoje eu acredito que talvez escrever para transformar a mente é até mais importante. Por quê? Porque se eu conseguir mudar uma mente, eu consigo mudar até o comportamento dela diante do exercício físico, né? Às vezes, assim, como você falou, realmente durante esse livro eu estava com depressão quando eu escrevi A Nova Semente, e ele é uma história de eu estar aqui muito ruim e eu fui melhorando. E o que aconteceu? Durante esse período aqui, eu que era um cara apaixonado por esporte, eu não estava querendo nem praticar esporte. Na medida que eu fui escrevendo isso aqui e fui participando ali, minha mente foi melhorando, eu me animei. A minha mente tomou vida e eu fiz o meu corpo viver de novo. Eu comecei a praticar exercício físico. Então, por exemplo, uma pessoa que lê isso aqui, ela pode sentir, enxergar essa melhora que eu tive, e não só a melhora de humor para a vida, ela pode sentir motivada a ir para a academia e transformar seu corpo e sua saúde. Que conselho você deixaria para as famílias que buscam ajudar seus filhos autistas por meio da atividade física? Qual a dica que você dá para eles? A primeira coisa assim que eu vejo, né, é assim, e eu vou falar uma coisa que eu tenho, que é medo, né? Tentar não ter medo, né? A criança autista, ela tem que praticar atividade física porque é bom para ela, para sua saúde, mas às vezes ela não vai se sentir bem dentro da academia porque tem muita gente, né? Muita luz, tem muito problema sensorial, luz, o som e tudo. O que você pode fazer? Tenta contratar se você puder, contratar um profissional para ir na sua casa, leva ela num parque, faça atividade onde ela se sinta bem. Se você não tem o dinheiro, começa a estudar, acompanha meu Instagram e vários caras que dão dicas para você mesmo fazer isso com a criança. Talvez se você começar em casa, logo você consegue levar ela para o parque e ela vai conviver com mais gente. Depois do parque, ela consegue ir para academia. E além de fazer exercício, vai sanar um problema, que é o que? Ela vai conseguir começar a conviver com mais gente. Então a primeira coisa que eu falo assim, tem mente aberta, vai dentro da sua possibilidade. A criança tem que fazer exercício, né? Se ela não consegue ir para dentro de uma academia por diversos problemas, faça onde ela conseguir. Faça inicialmente o que ela conseguir, o que ela se sinta bem. Isso acontece com a gente, né? A gente faz o que a gente se sente bem. É importante seguir uma rotina ou mesclar bastante? O que você acha? Normalmente, dentro do autismo, eu acredito que seja interessante seguir a rotina que a criança aceita, né?
Porque, assim, às vezes tem uma criança que ela vai querer fazer hoje num horário, amanhã ela vai estar bem para fazer em outro horário, segunda ela está bem disposta, terça-feira ela não está. Então, comece criando a rotina dentro da rotina que seu filho já vive. Que a mãe e o pai do autista, principalmente que já tem uma certa idade, a gente consegue entender qual a rotina que o filho se adapta melhor. Então, tenta encaixar inicialmente dentro dessa rotina. A princípio, a gente vai torcer para que esse projeto ele decole o mais rápido possível, né, e possa salvar milhões e milhões de vidas, né? Vamos torcer para que esses políticos tirem um tempinho para ler o livro, né, e possa aprender um pouquinho mais desse problema que já está sendo nacional, né? Mundial. E eu queria que você me falasse aí, para você voltar de novo aqui para um próximo podcast, qual o seu maior sonho? Vai ser na parte de treino, livros ou inclusão? Como é que é? Quando vamos esperar no próximo encontro aí? Eu assim, hoje meu maior sonho que eu vou correr atrás é a inclusão pro autismo, né? Eu até brinquei com a minha esposa no fim de semana, que eu tava frustrado, que eu tava tentando ter acesso a uns deputados e eu não conseguia. Eu falei pra minha esposa assim, eu vou candidatar a deputado ano que vem. Ela falou, mas você não vai ganhar. Eu falei, não, eu sei que eu não vou ganhar. A minha ideia é chamar atenção pro meu projeto. A minha ideia é chamar atenção para a ideia que eu tenho de melhorar, de incluir, de melhorar a vida das crianças. Então, assim, não se assuste aí se daqui a um ano eu pegar uma empreitada dessa, mas saiba que é simplesmente para poder chamar atenção para o meu projeto. Então, hoje o meu maior sonho, que está assim, primordial na minha mente, é melhorar a vida das crianças autistas. Atenção, então, políticos aí, ó, que estão assistindo. Ou vocês façam alguma coisa em cima do autismo, ou o Raul vai brigar com vocês aí na frente, e o cara é forte. Com certeza. Raul, conclusões, o microfone é seu, com suas conclusões finais, tá? Eu queria que você falasse como a pessoa vai te encontrar. Né? Sim. Seu Instagram, seu e-mail, vai aparecer muitas dúvidas aí nesse podcast agora, né? Tem pessoas que já estão trabalhando, tem pessoas que não sabem quase nada, e tem pessoas que talvez queiram estar com você para trocar ideias, né? Enriquecer mais, assim, as informações, que talvez já tenha passado alguma experiência, né? Que você não tenha passado, ou queira buscar uma experiência que você teve, que está muito além deles, né? Então, esse seu contato seria muito importante nos problemas e soluções aqui. Você ficasse à vontade, talvez não tenha perguntado tudo que merecia ser perguntado, né? Porque é um tema muito abrangente, né? Ele é bem... E às vezes quando a gente falha alguma pergunta, fique à vontade, o microfone é seu. Tá. Primeiro, assim, para mim, a forma mais fácil de me encontrar, né, eu tô mais ali dentro do Instagram, né, que também é onde eu divulgo meu trabalho lá na academia. Raulen Faria Lima. Digitou Raulen Faria Lima, eu tenho 2 Instagrams, um é este trabalho, que eu também posto muita coisa, e um Instagram onde eu posto muita coisa que eu escrevo. Então, Raulen é H-A-U-L-L-E-N, mais uma vez, né, H-A-U-L-L-E-N. Tá aqui, né? Aí, pessoal, Raulen. Digitou Raulen Faria Lima, você tá lá. Todo mundo que me manda mensagem, principalmente nesse tom aqui do autismo, nesse assunto, eu respondo. Então, assim, vai lá, me manda mensagem se tiver dúvida, eu vou tentar te ajudar. Se eu não souber, eu vou te direcionar para alguém. Então, começa aí. Assim, eu queria agradecer demais, assim, a esse convite, né? Eu queria deixar claro isso, assim, que eu não procurei. Você achou interessante o meu trabalho, que eu tô... Essa peleja aí que eu tô tendo, você que me chamou, né, propôs para me ajudar mesmo, ajudar a causa. Até aqui a dedicatória que eu fiz, eu coloquei isso, ó, ao grande comunicador e apoiador de causas nobres, meu amigo Ferdinando. Porque eu acho assim, poucas pessoas se predispõem a isso. Eu tô te dando o exemplo dos deputados aí que tem eleição ano que vem e não estão muito interessados. Então eu te agradeço demais, cara, e espero que as portas estejam abertas, outros livros vão chegar, eu quero vir falar. E o que é a minha ideia final que eu quero deixar, que eu te falei dos livros, né? Hoje eu tenho 8 livros aí publicados e eu tenho mais aí que eu tô trabalhando. Eu tenho... essa criatividade de escrever é uma coisa que eu acho tranquilo para mim, hoje é uma terapia. E eu resolvi juntar essa terapia na causa do autismo. Todos os livros que eu tô escrevendo, eu vou colocar à venda, né? Ou comigo aqui, se a pessoa quiser encomendar, ou eu vou tentar colocar na Amazon e tal, mas eu acho que lá fica um pouco mais caro. Eu vou criar uma ONG, eu vou achar uma parceria de umas pessoas aqui na cidade que também são envolvidas com autismo, pra gente criar uma ONG, todos os lucros desses livros vão para essa ONG. O que é a ideia? É bancar
diagnósticos. Porque hoje o mais difícil é ter acesso a diagnóstico, como eu te falei. E se você não tem o diagnóstico, você não tem nada. Então a ideia é que a criança carente tenha diagnóstico de forma mais cedo. Então o que é a ideia? Criar uma ONG, fazer uma parceria com a clínica, como a ATIV, por exemplo, também tem outra clínica aqui na cidade, que é Evoluir, se eu não me engano. Fazer parcerias para que a gente consiga bancar esse diagnóstico. Então, a partir do momento que as pessoas vão comprando o livro, todos os lucros vão para lá. Eu vou fazer divulgação pública dos valores que estão entrando, para ver que tudo ali é muito certinho, muito honesto, para que a gente consiga pegar esse dinheiro aí e consiga ajudar as pessoas a ter diagnóstico. Então, se você às vezes aí é um empresário, você quer ajudar a causa, você pode comprar 10, 20 livros aí para dar de presente. Saiba que esse dinheiro desses livros aí vão para uma criança carente para ter o seu diagnóstico. Porque depois de ter o diagnóstico, tudo fica mais fácil. A criança com diagnóstico, ela consegue ter um professor de apoio na escola, por lei, dentro do município, né, e do estado. Em resumo, fica aí, pessoal, ó, tanto aí os prefeitos, os vereadores, aí, ó, tira um pouquinho, comprar desse livro, deixar nas escolas, para que as crianças, os professores, possam aprender um pouquinho mais sobre o autismo, vai estar ajudando a causa, a ONG vai fluir, isso aí é fato, né? Tenho certeza que vários e vários empresários aí que já lutam aí pelo bem-estar da humanidade vão estar presentes, vão estar lutando, vão estar empenhados nessa causa também. Parabéns, ó, parabéns mesmo pela causa. O jornal Folha de Sedes, dentro da sua limitação, ele está de portas abertas para essas causas, principalmente com esses problemas que envolvem a comunidade. Então está aí. E o pedido aí, pessoal, aos políticos, abracem a causa, tá? Política é o ano que vem, mas não precisa esperar o ano que vem. Não foquem, foquem na solução. É 1% de qualquer imposto que vocês lutarem na Assembleia Legislativa, votarem aí, qualquer mudança, vai ajudar em muito essa causa que não é do Raul, né? É uma causa do nosso estado de Goiás, do nosso Brasil, do nosso mundo, tá? Então, olha, Deus abençoe nessa causa, Deus te proteja, dê muitas bênçãos, né? Muita iluminação nos seus livros, para que cada vez mais possa aí abrir a cabeça dessa comunidade nossa, que está tão carente de informação. Parabéns. Muito obrigado, Obrigado pela sua participação. Muito obrigado.